8 séculos atrás, um reino prosperava unanimemente sobre todo o mundo. Sua tecnologia permitia fazer basicamente o que bem desejassem. Era um sonho dentro de um sonho, algo que a imaginação mal conseguia conceber. Todavia, algo sequencial e muito sério aconteceu simultaneamente no espaço e no planeta One Piece. O povo lunar abandonou sua terra natal por escassez de alimentos e foi para o planeta azul. Os Sontatas, por falta de recursos, se lançaram aos mares, tentando encontrar terras cultiváveis. Os Minks foram evacuados e passaram a residir nas costas do Grande Zunisha. Os Homens-Peixe foram obrigados a adiar seus planos para com Joy Boy, sobre a questão de saírem dos mares e viverem na superfície terrestre. O reino, que uma vez fora próspero, sumiu do mapa. Simples assim. E em meio a essa sequência de eventos desastrosos, surge uma organização chamada Governo Mundial. Uma organização fundada por 20 países. Uma organização que tentou unificar todo mundo sob uma mesma bandeira. No decorrer da série, percebemos que as intenções ou ambições desse governo supremo, no que se refere à paz e harmonia, não passa de uma fachada muito bem projetada que é usada para que os governantes do mundo possam conquistar seus próprios e reais objetivos. Escravidão é ruim, o governo diz, mas aos nobres do mundo é permitido possuir escravos. Os negócios do submundo devem ser extirpados com todas as forças que temos, o governo acrescenta. Porém, o mesmo governo é o maior usufrutário daquilo que o comércio e os serviços do submundo produzem. Ao que parece, o atual governo tentou implementar no mundo aquilo que já estava funcionando bem nos tempos do Reino Antigo, porém falharam miseravelmente, muito provavelmente por causa da ganância e da corrupção daqueles que governam o mundo. O governo construído na base de mentiras e contra os interesses do povo tende a ruir mais cedo ou mais tarde, porque em algum momento as verdades serão tiradas da escuridão e tragas à luz. Quando isso acontecer, o tal governo perderá a noção de ser, consequentemente deixará de existir. Para mal ou para o bem, o governo se mantém como uma instituição quase milenar. E embora o que esteja acontecendo, o caos instaurado no paraíso, no Novo Mundo e nos 4 Blues seja algo realmente preocupante, a ponto dos anciãos solicitarem orientações daquele que ocupa o trono vazio, eles não vão perder ou abrir mão facilmente daquilo que eles vêm construindo há quase 1000 anos. Quando paramos para pensar sobre essa forma que o governo atua no mundo, percebemos que eles elaboraram técnicas e possuem ferramentas próprias para se manterem no poder. O que o governo mais teme não são as civilizações. É bom lembrar que eles estão dispostos a extirparem ilhas inteiras, por motivos banais até. O que causa dor de cabeça ao governo são as luzes, pessoas dispostas a enfrentarem o governo, personagens que atuam como uma espécie de farol para aqueles que estão perdidos na escuridão. De tempos em tempos, surgem pessoas formidáveis que se colocam diretamente contra o governo. E para cada tipo de pessoa, o tal governo elaborou uma estratégia diferente para eliminar a ameaça. Quando um inimigo do governo é capturado, existem 4 alternativas para o criminoso. 4 tipos de sentenças que podem ser aplicadas ao apenado. Primeiro, ser executado publicamente. Segundo, ficar enclausurado na grande prisão de Impel Down. Terceiro, trabalhar na infindável ponte de Tequila Wolf, ou ainda, em último lugar, Buster Call. Execução pública. Essa estratégia é empregada quando o criminoso é extremamente conhecido e aos olhos da maioria é tido como criminoso. Alguém que se morrer trará grandes benefícios ao mundo. Alguém que se morrer mostrará que as forças da justiça prevalecem contra o mal do mundo. Gold Roger, por exemplo, detinha o conhecimento do que se passou no século perdido, conhecia o conteúdo dos poneglyphs, mas ele era também o rei dos piratas. Então ser simplesmente mantido em Impel Down, ou ser assassinado em silêncio, não seria um bom negócio para o governo. Aos olhos do povo, Roger era um criminoso temido. A execução pública fortaleceria a posição da marinha e do governo mundial frente ao mundo. Outro grande exemplo é Mont Blanc Norland, personagem que também possuía grande relevância pública. Ele tinha fama de mentiroso, porque as aventuras que narravam eram muito surreais para serem verdades. No entanto, um dia, o rei pôs à prova as declarações do Norland. Foram procurar Shandora, foram procurar a Terra do Ouro. Mas esse lugar, Shandora, já não pertencia ao Novo Mundo ou aos Blues. Foi tomada e nunca mais retornaria ao seu lugar de origem. O resultado não foi nada agradável para o Norland. Por ser uma pessoa pública de grande relevância e ser um grande mentiroso aos olhos do povo, como resultado, foi executado publicamente.
Na obra, há outros exemplos: a execução dos gigantes, a execução do Ace, a execução do Yasui, que ocorreu recentemente. Mas repare que em todas essas circunstâncias, vemos que o governo quer mostrar ao mundo quem está no controle, quer mostrar ao mundo que tudo está na normalidade. Tequila Wolf. Essa estratégia é aplicada contra aqueles que quebram pactos ou negam alianças com o governo mundial. Tequila Wolf é aquela ponte que está sendo erguida no East Blue. Aliás, aqui no canal já tem uma teoria sobre o projeto anti-One Piece, que pode estar intimamente ligado a Tequila Wolf. Mas enfim, essa ponte está sendo erguida há mais ou menos 7 séculos, e lá estão alojados povos de países que se recusaram no passado a aceitar as imposições do governo mundial, ou que detinham alguma informação que revelava a verdadeira face do governo mundial. Lá, todos os prisioneiros são tratados como escravos. Eles trabalham noite e dia, com curtos períodos de descanso. Prisão marítima de Impel Down. Essa estratégia é usada mais especificamente no nível 6 de Impel Down, um lugar cuja existência era desconhecida dos próprios presos dos demais níveis. A intenção do governo, no nível 6, é quebrar a determinação de poderosos inimigos semelhantes àqueles que estão presos em Tequila Wolf. Só que diferente daqueles, esses possuem um poder individual muito grande para serem tratados de forma tão descuidada. Mas também, eles não têm relevância ou fama mundial, a ponto de a eles serem decretadas execuções públicas. Lá estão inimigos que possuem determinadas informações contra o governo e que, de certa forma, sua mera existência se torna uma grande ameaça para a potência que governa o mundo. Aos presos daquele nível tem sido dada a prisão perpétua. Aqui o objetivo do governo é apagar esses criminosos da história. Pelo nível 6 de Impel Down já estiveram Doflamingo, Crocodile, Avalo Pizarro, Vasco Shot, Chique, dentre muitos outros. Buster Call. Aqui está a estratégia mais cruel usada pelo governo mundial para combater seus inimigos mais atrozes. O poder de eliminar todas as vidas de uma ilha quando se supõe que haja um mínimo vestígio de que uma única ou mais pessoas estão estudando ou tentando descobrir o que se passou no século perdido. O governo, na medida do possível, suporta quem tenta ressuscitar as armas ancestrais ou se posicionar numa luta franca contra eles. Mas estudar a história, isso é inadmissível. E nisso vemos que é justamente o conteúdo dos poneglyphs a maior dor de cabeça do governo. E eles não podem permitir jamais que isso venha a conhecimento público. Por isso adotaram a forma mais eficaz e mais cruel de eliminarem vestígio da história. Aqui o governo não se preocupa quem é ou não é inocente. Aqui o objetivo é eliminar tudo. No discurso de morte do Barba Branca, houve pronunciamento de tristeza, enfado, mas principalmente esperança. As últimas palavras do Yonkou Newgate foram as seguintes: algumas pessoas herdarão a vontade do Ace no futuro. Mesmo que você quebre suas ligações de sangue, você nunca será capaz de apagar a chama. Foi assim que ela não se quebrou ao longo de todas as eras. E algum dia, no futuro, carregando centenas de anos de história nos seus ombros, alguém vai se apresentar ao mundo. Sengoku, você e o governo mundial estão com medo da enorme guerra que vai envolver todo mundo algum dia. Eu não estou interessado nisso. Mas, quando alguém encontrar aquele tesouro, o mundo virará de ponta cabeça. E eu tenho certeza de que alguém irá encontrá-lo. Esse dia chegará. E aqui eu complemento esse discurso com uma observação bem bacana. Roger foi o criminoso mais público de sua época, detinha um conhecimento de toda a história, possuía 2 armas ancestrais. O que quero dizer com isso? Das 4 execuções que mencionamos, Roger se enquadrava em 3 delas. Execução pública, por ser uma pessoa pública, Buster Call, por ter o conhecimento do século perdido e a leitura dos poneglyphs, e Impel Down, justamente por ter 2 armas ancestrais. Mas ele não se enquadrava no quesito Tequila Wolf. Isso porque o Roger, em momento algum, se posicionou contra o governo mundial. Lhe faltou tempo. Lembram que o Rayleigh falou quando a Robin e o Usopp queriam saber um pouco mais sobre o passado? Ele disse que talvez, quando eles, os Mugiwaras, descobrirem o que aconteceu no passado, talvez eles cheguem numa conclusão diferente daquela que os tripulantes do Rei dos Piratas alcançaram. Isso é, quando eles descobrirem o que realmente aconteceu 8 séculos atrás, só aí poderão decidir com eficácia sobre se posicionar ou não contra o governo mundial. Gold Roger não teve tempo para se decidir sobre esse assunto. Ou se havia se decidido, sua saúde já não facilitava para que ele pudesse continuar sua jornada.
De toda e qualquer forma, o seu último ato foi cativar pessoas de todo o mundo a se lançarem numa aventura nos vastos mares, encontrarem o tesouro escondido, descobrirem a história e decidirem por si mesmos o que fazer no futuro. O futuro e a história pertencem ao seu povo, disse o professor Clover aos anciões que governam o mundo, instantes antes do Buster Call se lançar contra a Ilha O'Hara. Bom pessoal, falei bastante sobre como o governo decide o destino daqueles que se opõem ao seu domínio, mas como vocês podem perceber, esse é um assunto inesgotável, por isso te convido a continuarmos esse debate aqui nos comentários. Galera, um forte abraço e nos vemos em breve em mais um vídeo, ou melhor, nos vemos aqui nos comentários. Um abraço, falou, fui!